o texto todo? É curtinho. É curtinho. É. Colar de pérolas. Ela abriu seu porta-joias e encontrou seus cordões embaraçados. Era um colar de pérolas fake, da lojinha de uma esquina qualquer, e uma corrente de ouro bem fininha, herança da sua avó materna. Se ao sair de casa pela manhã os colares estavam organizados, se a casa havia estado vazia o dia inteiro, haveriam se embolado de tal maneira. Lembrou das fantasias infantis que tinha, de que suas bonecas tinham vida e se comunicavam e faziam festas e contavam umas para as outras os segredos do universo, enquanto ela dormia ou não estava em seu quarto. Lembrou do moço que lhe perturbava o coração, pois tinha bastado uma aproximação sem testemunhas, que eles também se enrolaram. Mas de alma, corpo. E olha que teve enrolação de corpo pra caramba. Ao retirar os nós, afrouxando-os delicadamente, era tentada por uma imensa vontade de arrebentar aqueles colares, de escutar o barulho das pérolas rolando pelo chão, de liberar aquela corrente dourada tão delicada daquelas bolas de cristais. Pensou que era assim também o rompimento que o moço, pois também se tratava de afrouxar os nós ao invés de arrancá-los. O difícil não era tirar os nós, o difícil era afrouxá-los até alcançar um ponto em que se possa desfazê-los sem desmontar as joias. Não sei se vocês já viram. Tem uma técnica chinesa, eu acho, não sei. Não lembro, eu acho que é Ikigai, não lembro se é esse o nome. Mas tem uma técnica que é quando um vaso quebra, eles colam de novo e cada uma das rachaduras eles pintam com uma tinta dourada. E esse Sim. vaso que antes era quebrado, que foi colado, que era para ser deformado e agora está todo pintado de dourado nas deformidades, ele tem mais valor, se eu não me engano, alguma coisa assim, do que o que era o anterior, do que o que estava antes de ser quebrado. Que é mais ou menos isso, né? Adquire as cicatrizes e fica ainda mais bonito, porque transforma em algo novo, né? Sim. E ela pensando, tipo, em fazer um texto sobre o desatar de nós, desatar dos nozinhos, né? Do emaranhado ali, dos colares, mas desatar de nós dois ali, né? Uhum. O desenlaçar. Exatamente. E desse processo de quando está afrouxando, a vontade que dá de arrebentar tudo, né? Então, assim, A pressa. jogar tudo pro alto e se isso fosse feito, as coisas se quebrariam, né? Ela nem teria o antigo. Que chega, tipo, é aquele momento que você tá, tipo, não aguenta mais falar, ai, que se foda essa merda. Exatamente. Quero ir embora daqui, eu só quero que termine, não quero mais. Só que quanto mais raiva você coloca, também, tipo, como é uma relação entre nós, como ela fala, né? Esse nó também tá amarrado nela. Então, quanto mais raiva você coloca nesse processo, mais raiva em você também vai respingar, né? E eu acho muito, muito bonita a parte que ela fala, quando dois se fazem um, mesmo que por um instante, há de se pagar por isso. Essa dívida do neurótico. Nunca mais se é o mesmo. Então, a partir do momento que você se enlaça a alguém, seja isso um enlaçamento amoroso, romântico, como a gente conhece, ou qualquer outro, né? Tem muito essa coisa assim de que os encontros, eles não são qualquer encontro. A gente sempre sai modificado dos encontros, né, que a gente tem. Independente de ser uma modificação
desejada ou não, mas não dá para você sair de uma relação onde você se doou e onde você fez algo em conjunto com aquela outra pessoa da mesma forma que você entrou. Esse pedaço que você falou me atravessou demais, talvez pelo meu momento. Porque, assim, quando os dois se fazem um, há de se pagar por isso. Estou aqui pensando nesse pedaço. Estou pensando mesmo, tô calada aqui. É a parte que está grifada, assim, e aí o final. Quem se apropria das marcas é mais bonito. Então, assumir que a gente tem marcas, eu acho que é. E é muito processo de análise, eu não sei se para vocês isso fica, para mim, fica muito evidente, assim, que Uhum. olhar para as coisas que a gente passou e talvez não goste tanto, mas o quanto elas constituem quem a gente é hoje. E é interessante como a Ana escreveu, né? A moça Uhum. era o colar de ouro, o rapaz era a pérola fake. A pérola feia. E que sai Boy lixo. É lixo. Mas tem uma parte aqui, logo no início, primeiro que eu parei porque eu buguei ali, mas eu tô voltando, né? Uma aproximação sem testemunhas. Então, assim, na aproximação tem sem testemunhas, só dos dois se enrolam. Será que aqui ela tá querendo falar de algo despretensioso? Acho que da intimidade, né? É, Num enlace, quando há esse enlace que ela fala, e se enlaça muito até, né? Ao ponto de criar nós. Esse enlace, ele é feito entre os dois. Não, não há ninguém ali que possa descrever o que é Não, esse ninguém mais enlace ou devia se sentir. lascar. É tipo, é entre os dois, é isso, é essa intimidade entre os dois, né? De que não existe um terceiro prejudicado, como no texto que a gente leu do Freud, né? Um terceiro prejudicado ali para fazer vias. Não existe. São só os dois. Testemunhas de si próprios. Ele testemunha ela testemunha ele, não há outra testemunha. E no Não, final, o não colar, cabe. o colar de pérola fake pronto para outro pescoço, como se fosse algo. Elas vão lá na Nesca, lá na Nesca, algo líquido, né, Nesca? saiu dessa relação intacto, né? Ele Uhum. enrolou, fez os nós, mas no fim das contas não se implicou nessa relação. Então, será mesmo que dos dois se fez um? Das duas partes? Eu fico me perguntando. Porque como que dos dois se fez um? Nunca mais se foi o mesmo desse enlace e ainda assim ele saiu intacto. Uhum. O mundo deles, da fantasia do perfeito. Cada um na sua própria fantasia e se enlaçando da forma que achava que devia. Ela se enlaçando de uma forma, ele se enlaçando de uma forma, cada um da sua forma, no seu formato, e ela acabou saindo com as cicatrizes que ela enxerga, mas ele não estava enlaçado. Não é sobre o discurso dele do enlace, é o discurso dela sobre o enlace. É o Sobre o ponto de enlace, vista. sobre a decisão do Isso, desenlace. isso. Que é tipo, é a visão dela sobre o relacionamento, visão dela sobre o desenlaçar, a visão dela dos nós. Não tem nenhum momento posicionamento dele ali. O único momento que ele aparece é quando ela fala sobre Fala sobre ele. ou quando ele sai. Que E também é interessante, ela falando sobre. eu vou lá no texto do Freud. Hum, Tá? Ela é ouro, ele é pérola fake. Denegrido. denegrido. Uhum. É o tal do depreciar. Depreciar. No caso, denegrir na tradução que deveria ter acontecido, não aconteceu, né? Uhum. Interessante, né?
E é até engraçado que você falou, né, do denegrir, depreciar e tal. Muito. Não sei se vocês concordam, mas do discurso dela também. Uhum. No Ela se grito. depreciar primeiro. Porque ela não percebia a beleza. No durante, ela vai percebendo a beleza da correntinha delicada. E daí, quando ela resolve se desvencilhar, ela já tinha percebido a delicadeza, mas que fez os pingentes. Mas ela já tinha, tipo, foi no meio que ela percebeu a delicadeza, porque antes ela não percebia essa diferença, né? Sim. Quando ela viu os dois separados, ela se identificou com a corrente e sentiu dó primeiro, né? Ela falou que... Aí depois ela olhou e falou, não, mas olha aqui, tem uma simetria, eles parecem pingentes. E só depois, então, com o tempo, nessa continuidade do olhar para a corrente, né? Então, e aí, se a gente for trazer para o se olhar, nessa continuidade do se olhar, é que ela pôde ver alguma beleza nesse desenlace, né? Uhum. Engraçado que a sonoridade, não sei se vocês capturaram isso, a Vanessa falando talvez não, mas a Samira ouvindo não sei se pegou. O se olhar é quando ela volta para o se olhar, celular, se olhar. Se você falar rapidinho, se olhar, ela volta pro celular. Pro celular. É. As cabanas que o amor faz em mim, né? Faz em nós. Ah, mas o nós já foi, ela desatou. Exato. As cabanas que o amor faz em mim. O discurso é meu. Não é? Tipo, nesse ponto de vista, assim. Ela voltando o olhar para si. Na minha cabana, na minha cabana, eu tô numa fase dessa aproximação sem testemunha. Enrola. Eu tô fazendo tanto nó. Samira tá no enlace eterno. Acho que vai ficar bem mais leve se a gente trabalhar esse que o outro. Uhum. É interessante, né? A gente ajude a Samira a se enamorar mais. Não é muito mais fácil para mim falar do não ter do que do sair do que do ficar. Aham. Me incomoda muito menos. Entendi. A forma como a gente vai se constituindo também é o que vai. É aquilo que eu falei, às vezes um texto ele parece menos denso, menos profundo, porque ele já nos atravessou e a gente em análise já o atravessou também. Não o texto em si, mas o assunto sobre. Então, ter atravessado uma vez, duas, três, vai trazendo um conforto maior. O não ter atravessado é que causa desconforto do primeiro contato. Então, tem isso também. Eu tô tendo o primeiro contato, gente. Acabei de abrir o livro, tô tendo o primeiro contato com livros, tô tendo o primeiro contato com as sensações. E elas são fortes. Olha a entrada dela, sou realista demais. Falando com os meus fantasmas. Clarice Lispector. Que pariu. Eu falei, nós vamos trazer Clarice para esse discurso aqui, ó. Tô falando. Lendo o prefácio do Cesarino, uma observação aguda da simbiose que o amor aspira, cotidianamente, como meio de afastar a morte e reunir os pedaços de um corpo dilacerado. Forte, né? Nossa, fortíssimo. 97, a página, Samira, você que está com o livro. Quem nunca teve se afastar para não se confundir com outro e, paradoxalmente, se aproximou ainda mais, não sabe o que é intensidade. Uau! Nossa. Uau! Nossa, aqui bateu, hein? Ai! Dói, todo mundo vai apanhar. Vamos escolher um Vanessa agora. Meus dedos. Peraí, Inês, que eu vou abrir um. Vou abrir um bom para você, peraí.
Faz aleatório, né? Roleta russa do livro. Vou fazer roleta russa, onde eu abrir vai doer mesmo. Roleta russa, 6 balas engatilhadas, né? Tipo, Não vai ter. qualquer um vai doer. Amortecidos, Nesca, é 195. Construção legal de palavra. Amor, Deviam tecido. deviam vender o tecido de sua pele por aí. Eu compraria muitos metros, levaria para a costureira e mandaria fazer. Quem habita a gente, se não só nós mesmos embaixo da pele, né? Engraçado falar em pele num negócio que o nome do texto é Amortecidos. Falar de tecido e pele sendo o maior tecido do corpo, né? É, a minha analogia não foi boa, tá? É o quê? A analogia que eu fiz não foi boa lendo ele, Aham. porque eu lembrei daquele filme do Hannibal, do canibal lá, do Silêncio dos Inocentes, Uhum. do rapaz que queria pele para fazer uma roupa. E sabe qual que foi o filme que eu lembrei? Ah, A Pele que Habito, do Almodóvar. nossa. Que é a mulher que também fica... Tipo, não tem... Eu não consegui achar uma outra analogia no texto que não fosse um simbolismo parecido com o que você fez também. Quando a Tatá falou, ai, que título, eu não pensei no amor tecidos, eu pensei a morte idos. Sério? Olha, Nossa, eu não tinha visto isso. olha que quando eu escutei agora, eu pensei amortecidos, de amortecido mesmo. Sim, é que eu tô sem o livro. Na minha cabeça, não tô vendo o texto, né? Então, na minha cabeça, a palavra era amortecido de amortecimento. Não, é amortecido. Por isso que eu falei, porque na minha cabeça estava escrito amortecido, de estar amortecido mesmo, de estar formigante. Só que amortecido é morrido também, né? Uhum. Aham. Eu, tipo, falei, ai, que palavra legal, amortecido. Eu pensei justamente em separar o amortecido daí. É porque tá escrito. Transformar em Para o amor amor do o tecido. É tecido isso. da morte. É, Transformar em amor o tecido da morte. Doideira, sim. velho. É porque o título é Amor traço tecidos. Uhum. Mas quando ela falou, eu não estava com a página aberta ainda. E aí Uhum. eu fiz a leitura do A, morte, idos. Tipo, nem foi de amortecer, do tipo, não sentir, né? Uhum. É, Anestesiar. de anestesiar. Foi de A, morte mesmo. E aí na minha cabeça saiu sei, ficou idos. Entendeu? Será, Como se fosse. será que a associação do morte veio porque a gente leu agora há pouco a do Cesarino? Porque foi o que, nossa, ficou marcado na minha cabeça. Uhum, pode Gente, ser. Corpos dilacerados. É muito bom. Eu tenho que pegar ele, na verdade. Bom, partiu?